Eu quero cumprimentar agora o nosso próximo convidado. Que prazer revê-lo. Psiquiatra Geraldo Vallone. Obrigada pela gentileza da presença, Geraldo. Eu que agradeço. Geraldo, a gente vai falar sobre um pouquinho dessa questão emocional e mental dos homens, dos papais. E eu queria abordar também um assunto que a gente ouve muito pouco falar por aí, mas eu acho importantíssimo a gente abordar aqui no programa, que é a questão da depressão pós-parto masculina. Eu estava realmente muito curioso para saber qual seria o tema. Esse é muito bom. Posso te dizer Rende que bastante. É muito bom. E pouco falado, muito pouco pouco abordado. divulgado. E exatamente a natureza da depressão já favorece que seja pouco abordado. Por quê? É uma depressão silenciosa. O pós-parto masculino não se vê. Ele é oculto. Por quê? Porque a euforia da mamãe é tão grande, do bebê, da mamãe, que o pai fica no segundo, terceiro, quarto plano. Então, realmente, se ele estiver deprimido, o máximo que vão reparar é falar assim, nossa, ele está esquisito, né? Está batido. Está batido, está esquisito. Não, ele está deprimido. Está deprimido por entre outras razões, a principal delas é o seguinte: de repente, principalmente se for o primeiro filho, ele deixou de ser a prioridade na vida daquela mulher. Claro que a prioridade para ela é o filho. E o marido, às vezes, se não tiver um preparo psicológico, ele não vai compreender muito bem essa relocação da posição dele dentro do lar. Mas é importante que ele esteja preparado, porque se não fosse assim, não haveria sobrevivência da espécie. A espécie sobrevive exatamente por quê? Porque a mãe se dedica tempo integral, todo o tempo, para o filho, o que é muito natural. A gente percebe muito hoje, né, doutora, essa questão de certas limitações e deficiências emocionais, emotivas. A gente tem números assustadores envolvendo a depressão, e aí os diversos tipos de depressão, a pós-parto masculino, inclusive, entra aí nesse quadro. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Exato. No Brasil, a gente tem aí um pouco mais de 5% da população com o diagnóstico concluído, mas muitas pessoas acabam não tendo esse diagnóstico, o diagnóstico, Exato. acabam não procurando um profissional. Exato. E sofrem dessa doença. Esse é um número que você falou, Tati, muito otimista. Exatamente por causa disso. Uma boa parte da população... Que acho que, inclusive, é a maioria, né? A maioria das pessoas deprimidas, primeiro, não tem acesso, muitas vezes, a um atendimento de saúde especializado. Não tem convênio, não tem acesso. Às vezes, não. O próprio INPS-ISS também dificulta um pouco. Em segundo lugar, culturalmente, as pessoas acreditam que isso talvez não seja uma doença, seja falta de pensamento positivo, seja falta de exercício, falta de conhecer pessoas, de viajar, enfim. Culturalmente, cada um tem sua ideia e a ideia da doença depressiva é prejudicada por causa disso. E é uma pena até porque muitas vezes o quadro depressivo, sendo tratado desde o início, é muito mais fácil de tratar. É um quadro que evolui muito melhor. Normalmente o paciente, quando chega ao consultório, ele já passou por uma série de atitudes alternativas e infrutíferas, que não deram certo. Se ele tivesse recorrido primeiramente a um tratamento, talvez tivesse um prognóstico melhor. Mas os números realmente, como você falou, esse número que você deu já é alarmante. Mesmo assim, é otimista. A gente sabe que o número acaba sendo bem maior, exatamente porque a maioria não tem acesso aos profissionais. Não tem acesso. A gente tem algumas telas, nossa produção separou, eu vou chamar, nossa direção vai colocando para a gente poder comentar. A questão dos sintomas, das causas mais comuns, porque são muitas. Olha só então o nosso primeiro material. Os sintomas é a depressão pós-parto do papai. Pensando, então, nessa proximidade do Dia dos Pais e algo que não é muito falado hoje nos veículos de comunicação, é importante a gente abordar a depressão pós-parto masculina. Pensamentos obsessivos, dor no peito, dificuldade para respirar, taquicardia, ataques de pânico, sentir-se inúteis, né, diante daquela situação. E como o doutor falou, a atenção acaba ficando geralmente para a mãe e para o filho. Incapacidade de se ligar emocionalmente ao bebê. Essa é uma característica interessante, essa última incapacidade de se ligar emocionalmente ao bebê. Realmente, ele, naquele impacto,
às vezes ele se sente até culpado e fala, doutor, engraçado, eu não tenho aquele amor para o meu filho, estou me sentindo culpado, o que está acontecendo? Exatamente por causa disso, ele não teve ainda o ambiente, não teve ainda a convivência. Ele vai amar o filho tanto quanto qualquer outro papai que tem no mundo. Mas naquele exato momento, precocemente, logo depois do parto, talvez ele não tenha isso. E ele se sente culpado de não ter esse sentimento. Mas isso passa logo. Os outros sintomas que estão aí no quadro referem-se não só a sintomas depressivos, como também, que dá para perceber aí, sintomas ansiosos, que geralmente acompanham a depressão. A gente tem ali complementando, né, doutora, insônia, perder o interesse pelo sexo ou atividade que costumavam trazer alegria, ter pensamentos suicidas, que acaba sendo um sintoma, né, de diversos tipos de quadros depressivos. Exato. Se envolver em comportamentos arriscados, né, como o abuso do álcool, das drogas, jogos de azar. Exatamente. O ou sintoma assuntos extraconjugais. depressivo segundo que você está vendo aí, perder o interesse, não é só pelo sexo, como você disse aí, às vezes o próprio futebol de domingo com os amigos, exato, né? Exato. Há uma perda do prazer em geral. A pessoa vai perdendo aquela satisfação com a vida, o brilho pela vida, o prazer pelas coisas que ele gosta, que sempre gostou e que hoje ele não quer mais. Por exemplo, pescar, sair com os amigos, fazer o futebol, assistir um filme, ouvir uma música. As coisas prazerosas vão perdendo. Ele perde também a energia, ou seja, dá desânimo. Dá um desânimo muito grande, desinteresse muito grande. E eu considero um dos principais sintomas a perda da autoestima. A autoestima vai ficando cada vez menor, mais fraca, mais baixa, e realmente ele não se sente uma pessoa importante daí para frente. E com autoestima baixa, obrigatoriamente, tudo piora. Tudo piora. Tudo Relação piora. em casa, desempenho profissional, e vira uma cascata. Exato, e ele começa a se sentir que realmente ele não é mais o mocinho da vida dele, não é o artista principal do palco da vida dele. Então, isso daí faz com que ele tenha dificuldade para superar todos os obstáculos que estão sendo colocados diante da vida dele. Ele se acha incapaz, insuficiente, frágil, incompetente e, às vezes, quando a autoestima está muito baixa mesmo, ele começa a achar que os outros podem estar depreciando a pessoa dele, quando na realidade não estão. Por exemplo, ele está se achando a pior das pessoas e vê lá longe duas pessoas cochichando, falando baixinho, custa pouco ele pensar que estão falando mal dele. Por quê? Porque ele está com a autoestima acabada. Então esse é um sintoma... Ele sempre associa alguma coisa de ruim. Que ele vai ser sempre o Exatamente. foco. O foco é ele do lado negativo, negativamente. A gente tem aqui a tela também dos fatores de risco, olhem só. Aê, no ar. Depressão anterior, que já teve casos, né, doutora, acaba desenvolvendo futuramente Esse com mais serve não facilidade. só para depressão pós-parto masculina do papai, como também da mamãe. Da mamãe. A depressão pós-parto normal, quando tem um quadro depressivo antes da pessoa engravidar, antes, é bem mais provável que venha a ter depressão pós-parto. Quando a pessoa tem histórico de transtorno bipolar, histórico familiar de depressão ou transtorno bipolar, a violência doméstica, a gente comentou inclusive recentemente, assustador o número, né, da violência doméstica hoje nas famílias brasileiras. Temos mais uma tela complementar, a gente vai colocar em seguida. História de depressão pós-parto anterior, falta de apoio da família, parceiros, amigos, o estresse, e a população brasileira é extremamente estressada, ansiosa, né, doutor? Muito, cada vez mais. Problemas financeiros ou problemas familiares, limitações físicas anteriores ou após o parto, depressão durante a gravidez. Então, se a pessoa acabou mesmo durante o processo de gestação desenvolvendo a depressão, no pós-parto a tendência é piorar, agravar. É interessante que quem já tem história de depressão anterior, antes de engravidar, como dissemos agora há pouco, é interessante fazer um acompanhamento durante a gravidez. Isso previne, evita e muitas vezes, satisfatoriamente, evita quase que de uma vez a depressão no pós-parto. Então é como se fosse um tratamento preventivo. E tem uma coisa que eu vou até aproveitar a grande audiência que você tem, Tati, para fazer esse anúncio de conotação até social.
A maioria das pessoas, tenho certeza que a expressiva maioria, acredita que não se deve dar medicamentos para a pessoa que está grávida, principalmente medicamentos psiquiátricos. É uma falsa crença. Hoje em dia, tem medicamentos bastante seguros para a pessoa que está grávida. E os eventuais efeitos colaterais de medicamento psicotrópico para a mamãe que está grávida é muito menor do que o malefício que faz ela ficar deprimida durante a gravidez. Então, na relação custo-benefício, é muito mais vantajoso tratar e não ficar com aquela ideia de que vai fazer mal para o bebê, mal para nascer com algum defeitinho, uma má formação congênita. Isso realmente é uma crença popular que até atrapalha a abordagem da paciente grávida e deprimida. E aí, aproveitando essa sua deixa, doutor, o tratamento basicamente é medicamentoso e o próprio acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, né? Sim, os dois juntos. O fato juntos. De conversar, falar, expor. Inclusive, nós estávamos falando de depressão pós-parto do papai, né? No papai, a situação existencial dele é muito maior do que a situação existencial da mamãe, que a depressão dela é um pouquinho diferente, porque é mais bioquímica do que existencial. Existencial que eu digo assim, relacionado à vida da pessoa. E no papai, a conotação vivencial é que está em pauta. De repente ele tem uma pessoa a mais que depende dele, de repente ele não é prioridade na vida daquela mulher, ele se sente mal gostado ou menos gostado do que antes. Então, como tem essa conotação da existência dele, vivencial, existencial, então é muito mais sensível um tratamento psicológico com um psicólogo ou uma psicóloga bem preparada para conversar com ele, para ele começar a enfocar a vida de uma outra maneira, que na realidade há uma diferença brutal entre uma pessoa que tem filhos e a que não tem filhos. O mundo é diferente, as preocupações são diferentes, né? As então, cobranças são né, muito doutor? diferentes. Então tem que fazer um tratamento medicamentoso quando necessário, para a mãe quase sempre é necessário. E para o pai, a prioridade é um tratamento psicológico e, se necessário, medicamentoso. Perfeito. A gente vai continuar o nosso bate-papo com o psiquiatra, falando hoje sobre depressão e também pontuando, né, algumas curiosidades, informações importantes, especialmente sobre a depressão pós-parto masculina.